Saber Cotidiano no Ar, mais um vídeo da nossa série sobre o desejo. Dessa vez trazendo aqui uma perspectiva diferente da que a gente vinha trabalhando juntamente com Deleuze e Spinoza, uma perspectiva Foucaultiana sobre o uso dos prazeres e como a gente pode pensar a questão do desejo a partir daí. Vale dizer que aqui eu estou me baseando no uso dos prazeres, História da Sexualidade 2, volume 2, que é justamente onde ele vai começar a discorrer sobre essa questão, que faz a gente pensar como colocar então a questão do desejo, né, dentro dessa perspectiva Foucaultiana. Para começar, é importante dizer que aqui o Foucault ele vai trazer essa reflexão a partir dos gregos, a partir então de uma outra época, de um outro momento da história em que o uso dos prazeres era totalmente diferente da nossa sociedade moderna, que ele também vai falar sobre o surgimento dessa nova configuração na História da Sexualidade 1. Ele vai então trazer o exemplo dos gregos justamente para a gente pensar que tudo que a gente acha que está sedimentado, que está canonizado, na verdade é mais um modelo social, cultural, é mais uma questão histórica de um momento, de uma série de, claro, baseada em uma série de questões que surgiram e relações de saber e poder que configuraram aquela verdade sobre a nossa sexualidade. Pois bem, quando ele vai falar dos gregos, então, ele vai trazer a visão de afrodísia. Afrodísia que envolve, que engloba todas essas questões relacionadas ao comportamento sexual, mas também não só, mais do que ao ato em si e relações entre si, mas a ideia de uma substância ética que regia também este comportamento. Então, para os gregos, né, afrodisia é isso, né, um conjunto de atos, de gestos, contatos que proporcionam alguma forma de prazer que, por sua vez, estão ligados a uma substância ética. E essa substância ética é justamente aquilo que nos cabe agora entender, porque são atos, né, que estão envolvidos com uma série de questões que envolvem o nosso desejo, né, e esses atos levam ao prazer. Então, são elementos associados de uma forma dinâmica, né? O prazer suscita um desejo, o desejo se move em busca daquilo que lhe dá prazer, e a realização do ato é associada ao prazer. Enfim, são três elementos aí constitutivos e que é importante a gente entendê-los como uma dinâmica, como uma correlação de forças que se constitui de uma maneira circular, ou seja, né, um suscitando o outro. E aí a questão ética se coloca justamente porque se a gente sempre está correndo atrás do desejo, a gente nunca vai parar de correr atrás do desejo, né? Se para os gregos eles enxergavam dessa maneira, então da mesma forma é como se fosse inescapável, só que não é bem isso que eles colocam, né? Os gregos vão colocar justamente a questão ética, que vai falar assim, não é que você não pode realizar os seus desejos, mas com que força você é levado a fazer isso? Será que você está ciente disso? Será que você está consciente, né, dessa força que te leva para a realização dos seus desejos, para a concretização dos seus desejos, para o ato, né? Ou, na verdade, você está refém do seu desejo. Então, a razão entra aí nesse momento para trazer para a gente a importância de que é necessário refletir, né? Dominar, direcionar essa força do nosso desejo, né? Já que tem um prazer
que para eles é visto como naturalmente excessivo, uma força naturalmente excessiva. Assim como a gula, a gente pode até associar, e o Foucault mostra como existia na época essa associação entre os prazeres da cama e os prazeres da mesa, né? Excessos sempre são maléficos. Então, os gregos elaboram dessa maneira esse princípio de que a gente não se deve, né, eles no caso, não deviam se deixar levar por essa força, né, por essa dinâmica, por essa correlação de forças que sempre culminaria, de um lado, na concretização dos desejos, né? A gente tem que ter condições prudentes, a gente tem que ter reflexões e cálculos na maneira como a gente distribui e controla os nossos atos, né? E esse cuidado exige uma tripla estratégia. É uma estratégia de entender a necessidade daquele desejo, entender o melhor momento de concretização e também levar em consideração o status, né? O status social, o status na polis daquele homem, porque aqui sim a gente está falando apenas de indivíduos do sexo masculino que não eram escravos, então homens livres, que tinham determinados status, né, políticos e sociais dentro da polis. Então, é importante elaborar condições, e Foucault vai chamar a atenção justamente para essa moralidade de um uso do prazer, que é muito diferente de uma moral cristã, de uma moral da pastoral cristã que se instaura depois dessa era, que vai impor punições, que vai impor regras, que vai impor proibições, a questão do prazer, a questão do desejo, vai impor castigos. Não se trata disso, né? Não se trata da moralidade cristã, mas se trata de uma moralidade, digamos assim, consciente, né? Autoconsciente, em que cada indivíduo, em que cada ser vai refletir a respeito, então, da necessidade do seu desejo, de concretizar o seu desejo, vai refletir e pensar o melhor momento disso acontecer e vai também pensar e levar em consideração o seu status dentro daquela coletividade. Os gregos, eles não tinham um tratado, um conjunto de regras do que fazer ou do que não fazer com relação aos desejos. O que eles colocavam era justamente isso. É preciso tratar essa questão do prazer com temperança. Isso exige a gente refletir sobre a necessidade, ou seja, não ignorar a necessidade, mas sustentar essa necessidade, meditar sobre essa necessidade, até que você consiga entender se ela é válida ou não, se ela merece ser realizada ou não. Ou seja, também trabalhar, né, a necessidade até o momento em que a satisfação seja agradável e seja possível, e não simplesmente correr atrás da realização. Sustentar essa sensação de prazer pelo desejo, né? E também eles falavam em não criar desejos que vão muito além das nossas necessidades. Então, um certo equilíbrio aí nessa correlação de forças entre prazer e desejo. A segunda questão é o momento oportuno para o ato, né? O kairos. Isso não pode acontecer, então, em qualquer hora, em qualquer momento. Tem que ter uma ocasião, tem que ter um preparo, tem que ter uma oportunidade. Uma oportunidade que também só vai ser identificada por quem tiver essa inteligência ética de meditar sobre a necessidade, sobre o desejo e conseguir, então, identificar esse momento oportuno para as coisas acontecerem. Não é qualquer momento. E o terceiro, o status, né? Cargos públicos, pessoas com influência na sociedade, deveriam exigir pelo menos de si mesmo um pouco mais de temperança, uma vez que eles são vistos, uma vez que eles são figuras públicas. Então, o controle dos prazeres é um pouco mais estreito.
e necessário, assim, estrito controle. Tudo isso formaria o que os gregos chamam de encrateia, uma forma ativa de domínio de si que permite as pessoas resistirem, lutarem, garantirem a sua dominação no terreno dos prazeres. O que significa que a encrateia vai trazer para a gente a ideia de que é importante uma certa continência, uma certa temperança. É possível experimentar os prazeres? É possível satisfazer os desejos? Sim, mas não se pode deixar levar por eles. Não se pode criar muitos desejos que vão além das necessidades. A relação com os desejos e com os prazeres é concebida, então, como essa relação de força, de batalha, sempre batalha. E o adversário está sempre dentro da gente. A gente tem que entender isso e lidar com esse adversário. E para isso, a melhor maneira de fazer é você ter uma rotina, você ter um cuidado de si. E aí entram todas as questões da asqueses, que são os exercícios meditativos, são os exercícios de exame de consciência, o diário, o controle das representações, o controle do pensamento. Então, os gregos gostavam de trabalhar muito essa questão do cuidado de si, e é claro que a questão do desejo então entraria claramente correlacionada ao cuidado de si, as formas de existência que eles vão traçar de uma maneira ética e estética. Bom, o que eu tinha para falar era isso hoje. Para os próximos a gente continua destrinchando um pouco mais desse texto de Foucault, que é bem interessante e pouco trabalhado. Deixe seus comentários aqui e continuamos o nosso diálogo.